Mateus capítulo 12, estamos no verso 8. Mateus 12, 8, coloca aí. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Quando você vai pregando um texto, versículo por versículo, escolhe a passagem, a perícope, não tem como você fugir do assunto, né? Então eu não posso deixar de falar o que a Bíblia está falando, ensinando sobre esse assunto. E eu queria muita atenção dos irmãos, muito dos irmãos e das irmãs, porque nós vamos falar sobre um assunto sem desmerecer ninguém, sem atacar ninguém, mas falando o que a Bíblia fala. E é muito importante que cada crente, em especial os irmãos que estão aqui, que ainda tem dúvida em relação ao sábado, em relação ao domingo, eu quero gastar esse tempo aqui trazendo. Então pegue a sua caneta, vamos anotar, e tudo que eu vou dizer aqui é da Bíblia, a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem, como é que diz aí? Até do sábado, ele é o quê? Ele é Senhor. Eu não vou pregar os versículos restantes, porque vocês sabem que nós já pregamos. Nós já pregamos os versículos anteriores e mostramos que na hermenêutica de Cristo, ele vai destruir tudo isso. Daqui a pouco estaremos falando. Mas hoje eu vou falar sobre essa temática muito alusiva que nós colocamos aí. Vamos lá? Coloque aí. No nosso texto, Senhor do sábado. Digam comigo, Senhor do sábado. Vamos lá bem forte, Senhor do sábado. Muito bem, vamos lá para o nosso texto, a nossa introdução. Precisamos entender que uma nova história, um novo momento, um novo começo, irá se iniciar com a vinda de Cristo. Tudo se cumprirá nele. O apóstolo São Paulo, em Gálatas 4:4, ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Ou seja, a plenitude dos tempos, tudo o que ele foi completo, porque tudo o que os profetas e a lei falaram sobre Jesus, agora se cumpre nele. Então, começamos por aqui, tudo se cumpre nele. A lei, os profetas, o que os profetas falaram, o que a lei falou, se você ler Lucas 24 em diante, todo esse capítulo, Jesus ele vai dizer que as 3 divisões da lei, que é a palavra de Deus, a lei é a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo explica muito bem, e Lucas deixa isso bem claro, quando ele diz na lei, a Torá, nos profetas e nos salmos. Essa era a divisão da Bíblia hebraica, Torá, Neviim, Ketuvim, os que são chamados escritos. Então, essas 3 partes, elas apontavam para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, quando você observa, Moisés, ele teve um papel relevante, inclusive a lei. A lei nunca foi dada para a salvação. As pessoas que interpretaram errado. A lei foi dada para a vida, para quem obedecesse. Paulo ele vai interpretar isso muito bem quando ele diz que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, para nos conduzir até Cristo. Não há defeito na lei. O defeito estava no homem que não conseguia cumprir a lei. Mas a lei veio de Deus, a lei era perfeita. Paulo diz que a lei é santa, é justa e boa. Agora, o grande problema é que as pessoas transformaram a lei em uma salvação. A lei obra para salvar. Eu vou fazer as obras para eu ser salvo. E a Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois, não vem, é o quê? É dom de Deus. Então, aqueles que praticavam a lei, eles seriam salvos crendo no Messias que haveria de vir.
Antes da lei existir, quando você lê Gênesis 15:6, a Bíblia diz: creu Abraão no Senhor. A lei, ela vem apenas para regularizar a prática natural que o povo de Deus já vinha fazendo, que torna-se aquilo que é positivo. Mas a lei nunca foi dada para a salvação. Esse é o engano de muitos. E como muitos ainda ensinam na atualidade, ok? Então, a primeira coisa que tem que se tirar da mente é isso aqui. A lei, ela não foi dada para a salvação. E quando nós atentamos para isso, nós vamos falar isso, bote lá. Observem que a Bíblia diz: a lei foi dada por Moisés. João 1,17. A lei foi dada por Moisés. Agora, o que Jesus Cristo traz? Jesus Cristo traz o quê? A graça e a verdade. Mas aí pergunta: e não tinha a verdade Moisés? Tinha, porque tudo que Moisés escreveu e que a lei falou, falava de quem? De Jesus Cristo. Então é muito importante atentar para isso. A lei e a graça vieram, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Moisés teve o seu papel. Agora, quem vai entrar em cena é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito importante. Nenhuma tradição, nenhum rito, nenhum templo está acima de Cristo Jesus. Sabe qual foi o maior problema dos judeus? Eles achavam que a lei salvava, eles achavam que o templo era mais importante, eles achavam que, na verdade, as tradições eram mais importantes. E eles se prenderam às tradições, ao templo e à lei. Por isso que Jesus, quando ele chega, ele acaba com essa festinha e diz assim: eis aqui quem é maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, note bem que Jesus, ele está esclarecendo que até aquele momento o povo entendeu tudo errado. Tudo errado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Deus, ele deu a palavra, ele deu a lei era simples. Vamos começar aqui, Êxodo 20, verso 10. Coloca do 8. Vamos me ajudando aí para ir poupar a garganta. Isso aqui é muito importante, que eu vou falar em tom de ensino para vocês. Como é que diz aí? Lembra-te do dia de sábado, Sim. para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Isso. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Muito bem. Volta só para o 8. Aí está a lei do Senhor. Lembra-te do dia do sábado. Em primeiro lugar, tire da sua mente que não existia essa ideia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Isso não existia. Quando você vai para Gênesis, nós vamos ter um problema que nós não vamos entrar nele hoje, que é sobre a criação dos céus e da terra. Alguns estudiosos dizem que Deus criou tudo em uma semana. Agora, vocês sabem que na Bíblia uma semana pode se referir literalmente a 7 dias, mas também uma semana pode se referir a 7 anos. Como a semana de Daniel, a semana profética, que eu não vou entrar nesse detalhe. Quando você vai para Gênesis primeiro, você vê que a ordem, ela não é como nós entendemos hoje. E foi o primeiro dia, não é assim? Então você tem o hebraico moderno, ele já traz o que nós podemos traduzir para o português, né? O hebraico moderno já traz Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Shishi, Yom Shabbat. Então eles fazem essa colocação. Agora, quando você vai para Gênesis 1, não está assim. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, não está. Lá está assim, em números, que é um numeral que nós usamos. Errad, Stein, Shelosh, Arba, Ramesh, Shesh, Shevá, Shimoner, Esser. Então, veja que aparecem esses números
E não aparece o nome semana, domingo, sábado. Porque tem um pessoal que quer nos acusar que nós guardamos o domingo que foi criado pelo imperador. Primeiro que nós não guardamos domingo. Tem um irmão um dia desse me ligou. Pastor Zé, eu quero saber se o domingo implica em nossa salvação. Primeiro, irmão, nós não guardamos domingo. Primeiro, bota na mente de vocês isso. Porque tem crente que pensa que nós guardamos o domingo. É muito importante, antes de eu chegar aqui, ouçam bem, eu vou falar bem devagarzinho para tu entender. Quando você vai para Gênesis 2, coloca na tela aí, Jorge, Gênesis 2, primeiro 2. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte, ouçam bem. A palavra Shabat, que ela aparece lá no texto hebraico, observem bem assim, ó. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Nós não sabemos aqui, pastor Balbino, se foram 7 dias literais, ou pastor Alex, se foram 7 anos, ou outro tempo. Nós não podemos explicar. Alguns estudiosos dizem pelo verbo bará, que Deus ele criou o céu e a terra, mas ele cria, e depois que ele cria, é que ele vai dando forma, porque o profeta Isaías diz, Deus não criou a terra para ser um caos. Ele cria ela em forma, porque o verso 2 diz lá, Tohu Vavohu, estava sem forma aí, então ele deu beleza à terra, ele fez ela, e aí ele depois foi dando detalhe com o material que já estava feito. Essa é a visão de muitos, que eu não vou tratar disso. Quando ele termina tudo, aí terminou os céus, todo o seu exército, terminou tudo. Aí vem o verso 2, isso aqui é muito importante. Aí não tinha crente, aí não tinha assembleiano, aí não tinha adventista, aí não tinha nada. Nós não sabíamos nem que tempo a gente ia existir. E havendo Deus acabado no dia 7º, né? Shiviá, o Sheviá, no dia 7º, Yom Sheviá, no dia 7º, a obra que ele fizera, descansou. Se você pegar, bota aí na tela, Jorge, Isaías 40, 28. Em primeiro lugar, não use esse verbo Shabat para Deus no sentido dele descansar. Como é que diz? Bora, cadê? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Então ele vai descansar do quê, se ele não cansa? Você tem que entender, porque tem irmão que pega isso aí, olha, ele vai descansar do quê, se ele não se cansa? Ele não se cansa, e nem se fatiga. Pronto, ele não se cansa. Deus descansou do quê? A melhor tradução é cessou a sua obra, a sua construção. Jesus nunca descansou, Deus nunca descansou, que Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele não descansa. Não tem esse negócio de Deus dormir. A Bíblia diz, nem cochila. 24 horas aqui na terra, o Deus eterno, ele te guarda, ele te vigia. Quem glorifica a Deus? Então, esse verbo que é descansar, o Shabat, diga comigo, Shabat, é descanso, mas a melhor tradução, qual é para aí? Ele encerrou, ele cessou de fazer a sua obra. Pronto, acabou. Do jeito que está o universo, a terra, Deus fez e acabou-se a história. Então, observem bem, que se a pessoa disser assim para ti, o irmão da Assembleia de Deus guarda o domingo, que foi um dia colocado ao Deus Sol, e o Deus Sol, nós não tem conversa com Deus Sol. Nós só temos conversa com o Deus Sol de Malaquias 4, 2. O sol esse sol nós adoramos, que é Jesus Cristo. Quem adora esse sol? Aí sim, esse sol nós adoramos. Agora o outro sol não. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Qual é o grande problema nisso aqui, pastor Zéu? Vamos lá, que eu quero falar bem direitinho para vocês. O grande problema é que quando Deus faz tudo isso, ele cessa nesse verbo descansar, no Shabat, ele tem duas coisas. Ele tem o lado moral, o lado espiritual e o lado ético. Ou seja, Deus diz assim, como eu fiz, ou em 7 dias, ou eras, eu fiz,
ele deixou um padrão que todo ser humano tem que trabalhar quantos dias? 6 dias, e no 7º, ele descansar. Esse Shabat, diga comigo, Shabat, bem forte para tu aprender, Shabat. Esse Shabat, ele só tinha 2 sentidos, e só tem 2 sentidos na Bíblia. Um é descanso, ok? Um é o quê? Descanso. E o outro é consagrar um momento para adorar a Deus. No dia que eu tiro o meu descanso, eu ia também tirar esse descanso para fazer o quê? Dedicar a quem? A Deus. Lá vai, presta bem atenção, porque tem crente da Assembleia de Deus que não entende o mistério. Aí Deus, ele tem um lado ético. Esse Shabat não é só para o homem, é para o animal, é para a terra. Porque no dia de descanso, ele também dava descanso para quem? Para os animais, para repor o quê? Repor as energias. Todo mundo precisa. Tem irmão até que pensa que a gente, pastor, não precisa de um Shabat. Nós precisamos do Shabat. É o descanso. Não é? É o descanso. Nós precisamos do Shabat. Não confunda. Todo mundo precisa. E Deus é bom para nós. O descanso, você quando lê Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus trabalhava, orava de madrugada, mas a Bíblia diz que ele estava lá no barco fazendo o quê? Descansando, dormindo. Tem uma hora que ele trabalhou o dia todo, expulsou demônio, mas os discípulos, ele disse, eu estou cansado, vamos procurar um lugar e repousar. Lá no Getsêmani 26, ele orou, que o suor transformou-se em gota. Quando ele terminou de orar, que os discípulos, todo dia estavam dormindo, ele ainda fez, foi ajudar mais. Dormir mais. Não foi assim que ele disse? E repousai, que a minha hora é chegada. Então, o descanso é para o bem do homem. Quem dorme bem, quem tem bom sono, vai repor as suas energias, vai ter mais ânimo. Uma pessoa que não dorme, meu irmão, ele não tem vida, ele não tem saúde. Ele não tem saúde, então tem que dormir bem. Agora, não é dormir a irmã que fica até meio-dia dormindo numa preguiça tremenda, que aí o marido vai para o trabalho, e aí quando chega o almoço não está nem feito, ela acorda com a cara inchada só de dormir. Aí já não é Shabat, essa é vergonhice, né? É. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá, olha. Então, volta lá, Jorge, para o Shabat de Êxodo 20, verso 8. Então vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para o quê? Santificar. Santificar é kadesh, é separar para um propósito específico. Separar para um propósito específico. Vai lá, passa. Olha aí, vamos lá. Passa aí. 6 dias, olha aí, gente. Rapaz, a Bíblia está direitinho. 6 dias, trabalharás e farás toda. Pronto, a tua obra, vai. Mas no 7º dia é o sábado do teu Deus. Não farás nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora olhe para mim aqui. Em algum momento Deus está dizendo que o Shabat é para salvação? É isso aqui que eu começo a falar com os senhores. Em algum momento Deus diz assim, se vocês não guardarem o Shabat, vocês não estão salvos? Deus diz. É claro que ele tem uma aliança com Israel, e o Shabat era um sinal entre Deus e Israel. E quem não guardasse o Shabat, estaria desobedecendo a lei de... Aí ele morria, não era assim? Mas ele morria porque ele não obedeceu toda a lei. Agora, isso aqui, vamos lá. Se você pegar um livro, ou são 2, nós temos uns escritos que são chamados de Talmud. Digam comigo, Talmud. Hoje a gente tem um bocado de coisa para tu não esquecer. Talmud. Vamos lá, Talmud. Pronto, bem forte, eu quero ouvir. Talmud, pronto. E nós temos 2, nós temos o Talmud babilônico e nós temos o Talmud de Jerusalém. Temos o Talmud de Jerusalém. O que é o Talmud, pastor Ziel? Lá vai, para tu entender bem direitinho. O Talmud são escritos
ou comentários da Bíblia judaica. Olha, o Talmud são compilações, são escritos que tratavam, buscar, interpretar e sair, volta lá para o 8, Jorge. Por exemplo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pronto, só isso aí. Deus não queria que passasse disso aí. Ele agora arrumou uma versão que botou lá, né? Lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para santificá-lo. Preste bem atenção. Esses dois Talmud, o Talmud, eu tenho só o babilônico, o pastor Zé Gonçalves tem um também, e esse Talmud, hoje eu acho que ele está em torno de R$10.000, o Talmud, eu acho que o babilônico, isso. Então, vejam bem, são comentários rabínicos, são tradições que se explicam nesse comentário sobre a Bíblia. Dentro nós temos duas divisões, nós temos a Mishnah, digam comigo, Mishnah. Mishnah são leis tradicionais ou tradições legais. São explicações dentro do Talmud. E nós temos o que é chamado de Guemará. Digam comigo, Guemará. Guemará quer dizer complemento. Complemento. Lá vai, eu vou explicar para vocês todinho entender. Pronto. Fora isso, nós temos a tradição oral. Digam comigo, tradição oral. Bem forte, tradição oral. Pronto, essa tradição oral, ela se juntou com algumas explicações e comentários do que é chamado Massorá. Diga comigo, Massorá. Dessa palavra Massorá vem a palavra Massoretas, que quer dizer tradição. Agora tu vai entender tudinho que eu quero te dizer. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pronto, ou seja, Deus ele deu o modelo que ele cessou, a sua obra, e assim como ele dá aquele modelo que ele cessou, ele diz, o homem também vai trabalhar 6 dias, mas no 7º ele vai descansar. Então ele cria a lei, e essa lei, ela está em aliança entre Deus e Israel. Então, todo israelita que entra para a aliança tinha que cumprir também a ordem do Shabat, ok? Só que aí entraram os homens com os Talmudes e eles começaram a fazer explicações. Olha para cá, que a Bíblia nunca disse e eles começaram a dizer. A Bíblia só diz assim: separa o dia do sábado. Separa o dia do sábado, santifica o dia do sábado. Só para os irmãos terem uma ideia, há um adventista, um escritor adventista, que ele faz uma citação até de Maimonides, que o Maimonides, ele disse que esses escritos do Talmud têm muitos absurdos. Absurdos horríveis. E aí cada um vai criando a sua interpretação. Deus foi tão claro, foi tão direto sobre o sábado, mas eles querendo transformar o sábado em um peso, eles começaram a aplicar aquilo que não tinha na Torá e nem na Bíblia. São comentários dos homens. Um exemplo, se o homem pegasse no dia do sábado, ele tivesse com uma dor de dente tremenda, dor de dente, tu não poderia procurar dentista, que não tinha. Mas tu também, eles diziam que o vinagre aparava a dor, aí eles pegavam o vinagre, botavam na boca e faziam o bochecho. Se no dia do sábado, o Talmud diz, se no dia do sábado tu tivesse doente com uma dor de dente, se tu pegasse um pouco de vinagre e botasse na boca, o que você estava fazendo? Estava trabalhando, bochechar aqui, ó, fazer... Trabalhando, não podia. Tu tinha que aguentar até o pôr do sol para tu tratar o dente, a boca ficar inchada e tu gritar de dor até terminar o Shabat. Tem algum versículo na Bíblia que ensina isso?
São ensinos de quem? A mulher não poderia se olhar durante o espelho no Shabat. Porque ela poderia olhar um cabelo branco, olha tudo do Talmud. E se ela olhasse um cabelo branco, ela poderia querer tirar aquele fio de cabelo. Negócio de vaidade não é da agora não, irmão. Vaidade de mulher faz tempo que tem. Tirasse o cabelinho branco, ela já estaria o quê? Trabalhando no Shabat. Eles inventaram 50 tipos de trabalho que não se poderia fazer no dia do... E a Bíblia não diz, a Bíblia só diz assim, não trabalharás. Eles diziam que se a pessoa pegasse um determinado peso, teria que pesar aquele peso até uma fruta. Até uma fruta. E se aquela fruta tivesse um peso tal, você já estaria o quê? Trabalhando. Tinha aproximadamente 45 tipos de comidas que não poderia ser feita no Shabat. Tinha que trabalhar na sexta-feira. É tipo os pregadores de hoje, é tipo os ensinadores. A Bíblia, ela diz uma coisinha e a gente fica cavando. E olha para cá o que eu vou te dizer. Vamos louvar a Deus pela vida dos teólogos, dos estudiosos. Mas prefira ficar com texto seco. Prefira ficar com textozinho seco. O que é o texto seco? Quem faz direito já entendeu a linguagem que eu estou dizendo aqui. Não é isso, pastor Maurício? Porque você tem jurisprudência, não tem? Você tem não, aquele outro, as decisões. Não, jurisprudência. Como é o outro nome? Tem um nomezinho, rapaz. Faz tempo que eu estudei, mas eu estou lembrado. Mas tem um nomezinho no jurídico. Aí o que é que acontece? Eles pegam isso. Mas tem momento que você vai, o juiz ou um doutor, ele diz assim, olha, procure fazer a leitura da lei seca, para você compreender ela como ela é. Ou seja, leia o versículozinho seco da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a... Pronto, é só isso. Ah, mas eu tenho que saber o que foi que o Strong disse sobre no princípio criou Deus os céus e a... Eu tenho que saber o que o doutor F. Bruce disse no princípio criou Deus os céus e a... Eu tenho que saber o que o pastor Ziel diz no princípio criou Deus os céus e a... A Bíblia diz em Hebreus 11:6, todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Acabou-se a conversa. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Você pode olhar um comentário. Tem vezes que eu olho comentário de grandes doutores, eu fico só rindo com as besteiras que eles falam. Parece menino brincando. Eles pegam a Bíblia, porque primeiro, quem foi deles que estiveram lá quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a... Eles não estiveram lá. Isso aí é questão de milagre e de fé. Ou tu crê ou tu não crê, porque não tem ninguém que possa fazer você crer nesse livro aqui como verdadeiro, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quem glorifica a Deus? Observe que Deus só diz assim, guardem o sábado. Mas os doutores fizeram o quê? Inventaram um monte de coisa. Não chafuda, não. Aí vamos lá, coloca aí Mateus 15, verso 9. Olha o que Jesus disse deles. Olha o que Jesus disse deles. Fazem o quê? Leiam aí vocês bem forte, toda a igreja. Mas em vão me adoram, ensinando o quê? Até aqui no púlpito, senhores, pastores meus amigos e queridos, até no púlpito, quando você for pregar, pregue Bíblia. Pregue Bíblia. Não fique fazendo lorota de teólogo A, de teólogo B, porque o que traz edificação é a palavra de Deus. A Bíblia nunca pede para ninguém defender ela. Se tu quiser crer, tu crê. Se tu não quiser, ela é Bíblia do mesmo jeito e ela tem a sua eficácia no poder dela, porque ela é de Deus. Quem glorifica? Cadê tua Bíblia? Pega ela aí e dê glória por ela.
Cuidado com a internet. Tem muita gente querendo explicar. Leia a tua Bíblia e diga: Espírito Santo, tu és o meu mestre, tu és o meu guia, és tu quem convence. Entra em mim, revela-me. E ele vai revelar. Deu para entender agora? Aí vamos lá. E o domingo? Lá vai para a gente fechar ou chegar no texto. Coloca aí na tela. João 21. Deixa eu ver. Capítulo 21. Rapidinho, vamos lá. Tá lento. É o 21, não é isso? Coloca Lucas, é Lucas, vai lá, Lucas 24 primeiro. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, 24 primeiro. Como é que diz aí, pastor Wagner? E no primeiro dia da semana. Pronto, bem aí. E no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou que dia? Vamos lá, para a gente entender. Jesus ressuscitou que dia? Fale bem forte, irmão, para tu não esquecer mais. Ele ressuscitou que dia? Primeiro dia da semana. Atos 20, verso 7. Leia aí, Atos 20, coloca aí. Atos 20, verso 7. Vamos para a Bíblia, vai. E no primeiro dia da semana, sim, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Como era que ele fazia aos domingos? No primeiro dia tinha as reuniões, os cultos do partir do pão. 1 Coríntios 16, verso 2, está na Bíblia. Se tu quiser, está aí, vai. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Pronto, no primeiro dia tinha um partido do pão e também tinha as ofertas. Apocalipse 1:10, eu não vou citar tudo não. Vai, Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia de Jesus Cristo? É o primeiro dia da semana. Não é assim? É o primeiro dia Pronto, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E agora, pastor Zé, sábado ou domingo? Domingo e sábado. Quando Jesus ressuscitou, eu li um autor que diz... Ele colocou uma linha divisória na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque João 8,58, ele diz, antes que Abraão existisse, antes que Israel existisse, antes que o sábado existisse, antes que o domingo existisse, antes que a terça existisse, eu sou o Senhor Deus. Quem glorifica a Deus? É assim. Aí agora você me pergunta, e agora, pastor Zé, eu fico com o Shabat ou com o Yom Rishon? Qual dos dois? Vou te mostrar na Bíblia com quem tu vai ficar. Que tem irmão que fica. Eu vou te mostrar na Bíblia, não estou conversando historinha velha de A, de B, de C, não. Vamos lá. Agora vamos ler aí. Vamos ler aí. Romanos 14, 5 e 6. Coloca lá na tela. Olha aí na Bíblia, vamos lá. Um faz diferença entre dia e noite. Eu gosto é do domingo, não, eu gosto é do sábado, eu gosto é da terça, não, eu gosto é da noite, vai. Mas outro julga iguais todos os dias. Outro julga iguais todos os dias. Aí já é Paulo falando, vai. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Pronto. Quem tem que te fazer seguro não é um teólogo, não é um escritor, não é uma autora. Quem tem que te fazer seguro é a tua fé no Cristo que tu aceitou. Pronto. Entenderam? Pastor, é porque eu li um livro da doutora fulana e ela disse que se eu não guardar o Shabat eu vou para o inferno. Se eu não guardar o domingo eu vou para o inferno. Jesus morreu pelo Shabat? Jesus morreu pelo domingo? Jesus morreu pela terça? Ele morreu por quem? Bata assim, ó. Hein? Ele morreu por quem? Ele morreu pela humanidade, pelos teus pecados. Quem glorifica a Deus? É assim. Como é que diz o outro, pastor Wagner? Aquele que faz caso do dia
para o Senhor faz, e o que não faz, caso do dia, para o Senhor não faz. Vai. O que come Isso. para o Senhor, come. Pronto. Porque dá graças a Deus. Isso. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Eu pergunto aqui, vamos pegar agora, vamos fazer uma exegese nossa. Primeiro dia, que foi que Deus criou no primeiro dia? Os céus e a... Pronto, ele criou. Todo dia que Deus criou uma obra da criação, era santa ou não era? Quem foi que criou? Deus. A obra da terça é santa? A obra da quarta é santa? A obra da sexta é santa? Então os católicos têm razão numa coisa: semana. Pronto, só isso. Todos os dias são, porque quem criou foi Deus, ele estabeleceu tudo. Eita glória, quem glorifica, irmão? Só quem glorifica a Deus. Rapaz, eu estava lá em casa e eu senti de Deus de guardar. Pastor Ziel, o pastor Márcio Robert chegar para mim: pastor Ziel, eu senti de Deus de eu guardar terça-feira. Eu não vou comer nada, porque é um dia que eu quero me dedicar. Separar, está errado? Pastor, eu quero guardar é a quinta. Eu quero tirar um dia só na quinta, está errado? Por mim, se ele quiser tirar toda a semana todinha, sem comer, se ele morrer, é problema dele. Agora, se ele disser: não, eu quero tirar a semana, um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os. Agora Paulo diz: quem comer, se tu estiver diante de um frango, aí tu pega 1 Timóteo 4:5. Deus eterno, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e esse frango que o Senhor me entrega. Obrigado, Pai. Tiver diante de um leitão com farinha pulba, Deus eterno, eu te agradeço por esse leitão. Obrigado, Senhor, por esse leitão. Tu também fizeste o leitão. Quando Deus deu as regras dietéticas, né, assim, para o Israel, é porque tinha alguns animais que, como eles não tinham proteção, inclusive o porco, que é um animal muito vulnerável a vírus, então Deus disse assim: para a saúde de vocês, hein? Não havia controle sanitário, então o Senhor estabeleceu questões de comida para o bem da saúde do povo, não foi para salvação. Se a tua salvação depender de um surubim, pois é, mas aí, olha, se tu comer surubim, tu não vai para o céu, né? A Bíblia diz, me parece que é Romanos 14, não é isso? O reino de Deus é 10:37, né? É 10:37. 1 Coríntios 10:37. O reino de Deus, olha para cá. O reino, vira para o teu irmão e diga para ele: irmão, o reino de Deus. Pega aí na mão dele, na mão dela, e diz: o reino de Deus. Diga aí: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é alegria no Espírito de Deus. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica. Vamos lá, Gálatas 4, 9 e 10. Leia aí, bota lá. Vamos lá, Gálatas 4, 9 e 10. Como é que diz? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, conhecendo a Deus, antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Como vocês querem tornar esses rudimentinhos aí fracos e pobres? Vai. Aos quais de novo quereis servir? Vocês querem voltar para essa besteirinha de vocês, o beabá. Olha o 10. Guardais dias e meses. Só por causa de dia tem crente que anda com isso. Dias e o que mais? E meses. E o que mais? E tempos. E o que mais? E anos. Primeiro, olha para cá. Tempo não existe para Deus. Tempo existe para nós. Dias não existe para Deus. Dias existem para nós. Você pode analisar o seguinte: quem se envelhece é você e não o tempo. Mas o tempo é a mesma coisa. A gente, quando é no ano novo, a gente faz aquela zoadona. Mas no outro dia é a mesma coisinha.
O tempo não envelhece, quem envelhece é tu. Tu morre, o tempo está aí o tempo todo. Agora, Paulo diz, vocês querem voltar. Tem irmão que fica na igreja, pastor, eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, eu guardo a terça. Eu vou te dar um exemplo aqui, guarde Jesus. Porque quem guarda ele grita, eu sou o Senhor. De quem? Do sábado. Entenderam agora? Você entendeu agora direitinho? Não é dia. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais ou faça tudo para quem? Pronto. Se tu fizeres para a glória de Deus, aí vamos lá. Só que esse povo, a hermenêutica deles era fraca. Eles pegaram, não interpretaram Deuteronômio. Vamos ver lá. Só para os irmãos terem ideia, Deuteronômio, coloca aí na tela 23, 25. E aí a gente vai seguir aqui em poucos minutos, antes de dar 9 horas eu encerro aqui. Vai lá, para os irmãos observarem aqui. Hein? – 23, 25, como é que diz? Quando entrares na seara do teu próximo, sim, com a tua mão arrancarás as espigas, sim, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Pronto. Olha, a lei dava direito aos discípulos entrarem na seara e comer. Por que a lei dava direito? Por que a lei dava direito? No dia de sábado eles entrarem e comerem as espigas. Mas não era sábado? Era sábado, pastor Balbino. Mas por que eles acusaram Jesus e Jesus defendeu os discípulos? Essa conjunção, gá, que é uma conjunção grega primitiva, gá, ela resolve tudo. Jesus estava dizendo, os meus discípulos aqui não têm pecado nenhum. Eles não quebraram sábado. Aí Jesus vai usar 2 argumentos. No sábado, os sacerdotes, para manter a adoração, eles comiam, matavam cordeiro, faziam circuncisão, tudo no sábado. Ele diz, Davi, que os pães, está lá em 1 Samuel 21, os pães da proposição eram só para os sacerdotes. Mas quem comeu dos pães da proposição? E por que Davi não morreu? E ainda tem mais, ele estava mentindo, que ali era para Deus ter matado ele. Ele estava mentindo, porque o sacerdote perguntou, tu vem pelo mandato do rei, em alguma missão? Ele disse sim, mas é avexado, eu não tive tempo de me organizar, mentindo. Ele estava fugindo. Mesmo assim, ele comeu do pão sagrado. Ele morreu? Ele não morreu. A grande questão aqui é porque os discípulos, os fariseus, eles transformaram a lei em um salvo-conduto, cheia de regras, que lá em Mateus, coloca lá, Jorge, 23, verso 4. Olha o que Jesus diz desses doutores da lei, só bichão, como é que diz? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Sim. E os põem aos ombros dos homens. Isso. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Era só falsidade. Tem gente que ele é o seguinte, ele chega aqui numa autoridade, numa ortodoxia. Você está guardando a lei? Nadinha. Eu conheci um que o irmão disse assim, rapaz, esse aí guarda o sábado, isso é veaco, é mentiroso. Às vezes a lei e o sábado se tornam mais importante do que o Senhor do sábado. Olha, aqui é importante o som, aqui é importante o templo, aqui é importante a liturgia, aqui é importante o cantor, que a gente não vai dizer que não é, porque tem irmão que fica, eu não quero saber de cantor, e tu que é pregador, tu não está aí também? E o pregador é importante ou não é? É importante. Aí tem gente que diz, na festa não pode faltar Jesus, não pode faltar não, mas também tem que ter gente. Na festa tem que ter cantor, tem que ter pregador, porque se não tiver, quem é que vai adorar ele? Na terra, no céu ele tem, na terra é livre, é aquele que reconhece que ele é santo. Agora, pode ter banda, pode ter coral, pode ter tocador, pode ter músico, pode ter pregador, pode ter teólogo, mas ele sabe que o grande aqui é o Senhor. Ele é maior que o templo, é maior que a tradição, é maior que a teologia. Agora vamos lá.
Esses homens, aí Jesus saiu, comendo o milhozinho dele, mas os discípulos alegres, aí eles disseram, olha aí, está em pecado, está quebrando a lei. Olhe bem, eles tinham tantas tradições, eles tinham tantos ritos, eles tinham tanta arranjo, tanta organização para a lei, só que eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Ouçam bem isso, eles não tinham nada. Como é que eles não tinham nada? Eu vou mostrar para tu. Eu vou mostrar só 5 casos, eu não vou mostrar mais. Vou mostrar só 5, como eles não tinham nada e Jesus tinha tudo. Eles tinham lei, eles tinham tradição, eles tinham tudo, mas eles não tinham a vida. Eu vou mostrar. Quando você olha a própria palavra de Deus, aí nesse próprio texto, Lucas 6, 6 a 11, um dia Jesus está pregando, aí entra um homem com a mão mirrada, mãozinha seca. Aí ele vê Jesus, Jesus me ajuda, ele diz, vem para o meio. Aí a Bíblia diz que a multidão, os falsos, os fariseus, os escribas, ficaram observando para ver se ele iria curar ele que dia. Eles tinham sábado, eles tinham tradição, mas não tinham nada. Tem igreja aí que ela tem tudo, ela tem banda, ela tem coral, ela tem bons teólogos, o culto é tão organizado, tem irmã chique, mas não tem nadinha de vida. E eu vou dizer uma coisa, igreja, ela tem que ter vida. Olha, meus irmãos, uma pessoa que vem lá de fora, quando ela entra aqui e vê vocês com vida, ela sabe que aqui tem vida. Ela olha para um púlpito desse e vê pastor com vida, ela quer essa vida. Quem tem vida aí? Só quem tem vida. Vem para o meio. Aí Jesus olhou e disse assim, Jesus provocou mesmo. Provocou. Ei, é lícito curar no sábado? Não foi assim? Aí eles ficaram calados. Jesus disse, estende a tua. Pronto. E a mão do homem ficou como? E a mão do homem ficou como? Pronto. Quando você vai para Lucas 13, 10, até o 17 ou 16, tinha uma mulher que andava no meio dos doutores e dos escribas e dos fariseus. Ela andava assim. Quantos anos? Hein? Quantos anos? Ela ia para a sinagoga. Agora quem não tem nada, irmão, vai para a sinagoga. Eles estão cheios do cão lá. Vai e volta sem nada. E a mulher ia para a sinagoga ouvir os doutores falar sobre o Shabat, sobre a Torá, sobre a tradição. E aí ela entrou, não foi assim? E um dia Jesus estava ensinando. E Jesus ensinando, lá vem ela. Está aí na Bíblia, irmão. Eita glória! Irmão, é bom ser crente. Agora é bom ser crente com quem tem vida. Pergunta aí para o teu irmão, tu tem vida, rapaz? Pergunta aí, tu tem vida ou tu está morto? É por isso que aqui eu só prego animado, porque eu tenho vida. Animado quer dizer quem tem alma. Eita glória, está aí. Passa aí, vai passando, olha aí. E aí pronto, ele pôs as mãos sobre. Jesus era cheio de amor. Ele não queria saber se ela estava fedendo. Ele não queria saber se ela estava suja. Ele não queria saber nada, ele vai lá onde ela, a bichinha velha. Fica bem aqui, Alex, fica aí. Vai, Balbino, fica encurvado, velho aí. Aí ele vai fazer aí, fazer de conta que não, Balbino, tu vai fazer de conta que é Jesus. E aí pronto, ela entra no sábado. Isso, fica, pastor Alegre. Isso, ela entra no sábado. Jesus poderia à distância, olha para cá. Jesus poderia à distância dizer para ela, fica normal. Porque Paulo estava pregando em Atos 14 e de longe o homem estava ouvindo. Aí ele tinha sede de curar. Paulo disse, ei, levanta e firma sobre os teus. De lá ele pulou. Por que que Jesus deixou de ensinar? Pega aí, no peito dele assim, nas costas, tu vai ajeitando, devagarzinho, rapaz, devagarzinho. A coluna dela, irmão, estralou. E a Bíblia diz que ela ficou normal. Quem glorifica, irmãos? Quem glorifica a Deus? Quantos anos ela era escrava? Olha aí o chefão da sinagoga. Olha, eu estou indignado. Esse homem curando no sábado. Vocês estão vendo o que uma teologia fria, o que uma tradição fria, o que um ensino legalista.
nojento faz com a igreja. Hoje tem igrejas mortas, porque tem pessoas que têm essa mesma atitude. Eu procuro separar o que é meninice, o que é loucura e o que não é Bíblia. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio nas línguas estranhas. Eu creio que Jesus cura. 6 dias que o homem tem para trabalhar. Por que ele não curou ela na quarta? Por que não curou ela na quinta? Logo no sábado. Aí Jesus vai dar uma lição de moral nele. Olha, Jesus disse assim: me diga, hipócrita velho, falso. É Jesus. Tu é falso, cabra ruim. Quando Jesus falou isso, ele estava falando com o príncipe. Tu quer dar uma de crentezão aqui, de beleza? Mas eu te conheço, safado. Atorzinho, velho, sem vergonha. Tu é um bandido, cabra ruim. Essa mulher, onde é que eu não vou soltar ela? Ela está escravizada há 18 anos por Satanás. Agora tu, cara limpa, quando é no sábado, sem ninguém ver, tu vai no mato e tu solta teu jumento. Irmão, tem gente assim. Tem ou não tem? Aqui é uma aparência. Ele joga um fardozão, como está dizendo o pastor Maurício. Ele joga a carga em cima dos outros. Vamos evangelizar, queridos. A nossa grande campanha, evangelismo. E ele dormindo até quando os irmãos terminam de evangelizar. Jesus chama esse de quê? Hipócrita. Tem muita irmã aí que ela é o seguinte: ela não glorifica nada, mas na hora que ela pega o microfone e quer mandar uma oportunidade, aí lá vem a hipócrita. Eu estava ali, mas na hora que eu cheguei, eu senti uma energia. Tu não sentiu, foi nada, mentirosa. É ou não é? Vamos deixar de mentira. Jesus nos conhece. Só quem glorifica a Deus. Só quem glorifica. Primeiro no sábado, esses homens aí que guardavam essa lei, tinham poder para curar a mão mirrada? Tinha poder para libertar essa que estava 18 anos? Tem uns que estão só discutindo aí teologia em mesa redonda. Bota um demônio para ele expulsar. Bota ele numa prisão. Bota ele encontrar uma pessoa na beira da morte, pedindo uma palavra de vida. Bota ele para pregar num bar. Vê se diante de um cutelo, se o cabra diz: se tu negar Jesus, eu deixo tu viver. Agora, se tu disser que crê, eu te mato, eu corto teu pescoço. Vê se ele não joga a teologia dele todinha no saco. Lucas 14, primeiro 6, o homem hidrópico. Eu vou correr. Jesus também curou ele. Lucas capítulo, tudo no sábado. Lucas, João capítulo 5. João capítulo 5. Tem um homem que está onde? À beira do tanque. Quantos anos? 38 anos. E não tinha judeu lá? Tinha. E não tinha escriba? Tinha. E não tinha quem guardava o sábado? Tinha. Só tradição. 38. Aí Jesus chega, diz: tu quer ficar bom? Ele disse: não tem, Senhor, quem me coloque. Ou seja, até o que guardava a lei não sabia o que era misericórdia, porque não cuidava deles. Irmão, tem um bocado de gente que é só: se tu não guardar, peça uma ajuda para ele, para tu ver. É só falácia. Jesus chegou e disse: rapaz, é o seguinte, levanta. Bem aí, Jesus, pela lei, ele errou. Porque Jesus sabia que era o quê? Jesus sabia que era o quê? Vamos lá, Jesus sabia que era o quê? Diga bem forte. Jesus sabia que era o quê? Jesus sabia que era o quê? Era sábado. Está bem aí. Só que quando você observa, aí você vai ver. Jesus Cristo, coloca aí no 8. Chega para ele e diz: ei, o homem levanta, toma a tua. Aí está o problema. Porque era sábado. Por que Jesus quis mandar esse homem carregar essa cama no dia do sábado? E coisa de Jesus é assim, irmão. Jesus faz cada loucura com a gente. Porque ele poderia ter só curado o homem e disse: rapaz, depois tu busca a tua cama.
Mas quando ele cura, ele quer ver tu é alegre mesmo. É para tu abrir a boca e dizer, Jesus me curou, foi dessa doença. Tem irmão que fica, até nós aqui. A irmã está doente, mas ela não quer que ninguém saiba. Pois tu quer morrer. Quer morrer para dizer para ninguém. Está só com a família. Na hora que tu morrer, nós tudinho vamos tomar café. É ou não é? Deixa de besteira, rapaz. Irmã, eu estou doente, eu preciso da oração, não é assim? Dos santos. A irmã, eu estou doente, ore por mim. Jesus só para mostrar, ele diz, pega a tua cama aí. E aí lá sai o homem gritando, irmão, com a cama velha na cabeça. E aí a filona que estava lá para descer no tanque, ele passou, foi correndo. Ei, rapaz, tu vai para onde com essa cama? É Shabat! É Shabat! Quem glorifica esse Jesus, irmão? Aí pronto, os judeus gritaram, é Shabat! Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu não sei nada de teologia e de guardar lei. Porque eu nem andava, eu não andava, agora fala com o homem lá. Porque o mesmo que disse, levanta, foi o que mandou. Se tu também tivesse mandado eu me levantar e tomar minha cama, aí também eu ia te obedecer. Mas tu não tem, só tem a lei. Ele me pegou, disse, levanta, toma a tua cama e vai para a tua. Ei, judeu velho, eu vou para casa contar para a mamãe que um milagre aconteceu na minha vida. Só quem acredita nisso. Tá aí. E eu vou mostrar mais um para encerrar a questão para nós ir embora. 9. Jesus ia evangelizando, João 9, e ele vai passando, quando ele vai passando, tem um cego de... Aí os discípulos querendo criar um embate teológico. Jesus, nos dá uma aula aqui de soberania, que é assim. Nos dá uma aula aqui, não é assim? Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nem ele, nem os pais dele pecaram, rapaz. Isso aqui é só para... Jesus não dava colher de chá para debate. Porque isso aí não muda a cabeça de ninguém. Eles perguntaram, Jesus, está lá em Mateus 19, como é? A lei, a escola de Léo diz uma coisa sobre o divórcio, e a escola de Shammai diz outra coisa. Nós queremos saber a tua sintaxe, nós queremos saber a tua hermenêutica, a tua homilética. Ele disse, a minha homilética é Gênesis, rapaz. No princípio Deus diz, deixará o homem, pai e mãe unir-se à sua, e os dois serão uma só, até que a morte. E vocês não estão obedecendo o pai. Acabou a conversa, não foi assim? Pronto. Eles vêm cá, cego. Aí lá vem um cego. Jesus, irmão, provocou o negócio. Ele cospe no chão, que é impuro. Do cuspe que ele pega, ele faz um barro velho. Uma lama. Olha, Jesus provocou. Não, Jesus, em todos os casos aqui ele provocou. Ele cospe no chão, faz um lodo. Aí chama e todo mundo olhando, ele passa onde? Só trabalho. Só trabalho. Só trabalho. Depois ele ainda pior, ele diz, vai no tanque e te lava. Outro trabalho grande, porque tinha a distância que não podia andar. E o homem sai com a cara velha, suja. Eu li o comentarista. Eu li um comentarista que diz que esse cego Jesus teve que tratar com ele, porque ele também era um cego orgulhoso. Aí Jesus passou sujeira, porque Naamã, capítulo 5, era orgulhoso. General, não foi assim? Banhar numa água dessa. Porque se ele não fosse orgulhoso, Deus tinha mandado ele banhar numa água mais limpa. Mas ele era. E tu, quando é orgulhoso, Deus bota tu na lama. É só para tu aprender. Não é assim? Aí ele bota. Aí ele pegou e melou a cara do homem todinho. Aí passando no meio da rua. O pessoal guiando ele, né? Porque ele não era cego. Aí pronto, guiando, foi até no tanque. Aí chegou lá, o bichinho pegou a água. Tudo obediência. Milagre só tem para quem tem obediência. Eu estou logo te dizendo aqui. Se tu é um crentezinho velho saliente, não obedece, é teimoso, tu vai ficar todo tempo na miséria.
Todo crente, vocês podem observar, todo crentezinho vai falador, botador de banca, cheio de encrencazinha, auxiliarzinho, cheio de encrenca. Você vai 20 anos, 40 anos na casa dele, é o mesminho. É ou não é? Não muda nada. É porque é só falando dos outros. Eu li um livro agora que o autor diz, não ande falando mal de ninguém não, porque quando tu cuida da tua vida, tu prospera. Não é assim? Não ande falando mal de ninguém. É desse jeito. Não ande falando mal de ninguém. Aí, o rapaz lavou. E aí ele correu. Tá aí. Coloca aí, Jorge, na tela. Só para vocês observarem, eu encerro com isso aqui, porque, rapaz, é coisa boa. E tem outros casos aqui. 14, vai. Vamos lá. Como é que diz? E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O homem saiu pela rua também gritando. Eu estou vendo, que nem diz o Lucas Lima. Eu estou vendo. Não é assim? Aí os fariseus gritaram, ei rapaz, postura, hoje é Shabat. Quem mandou tu correr? Quem mandou? É forte ou não é? É forte, rapaz. Tá aí, irmão. Aí pronto. Quem te abriu os olhos? Ele disse, rapaz, foi um homem que chegou aqui, pegou o cuspe dele, tá aí, coloca, Jorge, no verso 11, pegou o cuspe dele, fez uma ceboseira ré aqui, misturou barro com cuspe. Irmão, quem é que quer uma cura dessa? Eu duvido se uma madame hoje, da elite, a família traz ela, pastor, para o senhor orar por essa pessoa. Eu disse, irmão, primeiro eu vou botar barro na cara dela. Quem é que quer isso, irmão? Não é assim? Ei, quem é que quer isso? Jesus pega um barro velho, mistura com cuspe. Se fosse até com um pouquinho de água, porque tem um pessoal assim que tem lama. Um dia eu fui visitar uma irmã, aí quando cheguei lá, a cara dela toda. Aí eu disse, que é isso aí, irmão? É barro, para ficar bonito, né? É medicinal, né? Como é que ele chama? Argila, né? Isso aqui é argila, é para ficar. Até tinha uma irmã minha que usava isso, mas está do mesmo jeito. A argila não deu nada nela. Não deu nada, não existe isso. A argila, quando tu morrer, a Bíblia diz, o que é pó? Aí tu vai de novo para a argila. Não tem jeito. Agora barro é bom mesmo, é bom a gente sentir o cheiro da terra. Eu gosto, sentir o cheirinho da terra. Aí pronto. Aí Jesus, olha aí, aí pronto. Ele diz, o homem que mandou, ele passou e disse, vai ao tanque de Siloé. Eu fiz do jeito que ele mandou, eu fui e voltei vendo. Aí ele diz, mas hoje é sábado. Olha o que o fariseu, coloca aí no verso 16. Olha o que o fariseu diz sobre Jesus. Então, vamos lá. Alguns dos fariseus diziam, O que eles diziam? este homem não é de Deus. O que eles diziam de Jesus por causa do sábado? Este homem não é de Deus. Você já imaginou que tem pessoas que dizem que tem Deus, que dizem que tem amor, mas a tradição dele é mais forte, está mais acima do que Jesus Cristo, e que a vida dele é falar mal de ti, da tua crença e da tua fé? Essa pessoa não tem Deus. Porque quem tem Deus, ama. Quem tem Deus, cuida. Quem tem Deus não condena. Está aí. Mas os outros diziam, não é do diabo não, ele é Deus, porque ninguém faz o que ele faz. Aí pronto, pegaram o bichinho velho, aí foi um debate tremendo. Nós não estamos acreditando, levaram para os pais, não foi? E pai, mãe, isso aqui é o filho de vocês? É o nosso filho. Ele era cego? Era cego. E como é que ele está vendo? Aí eu não sei, pergunte para ele, porque ele tem idade. Ele já é grande. Pergunta para ele, pronto. Pergunta para ele. Aí esse homem foi para todo lado. Ou seja, Jesus fez isso. Agora preste minha atenção. Quando Jesus abre a boca e diz, eu sou o Senhor do... Está lá em Daniel 7,3. Não é qualquer homem, ele é o filho do... Ele está acima da lei, se ele quisesse. E Jesus guardou o sábado. Vocês sabiam? Ele guardou o sábado. Foi para a sinagoga, o corpo dele foi colocado no sábado. Ele cumpriu como homem o Shabat.
Agora, quando ele ressuscita, Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na... Ou seja, agora, a partir de agora, não é mais Moisés. A lei que estabelece sou eu. Quem guarda a mim, está guardando o sábado. Pronto, quem glorifica a Deus? Então pronto, está aí a doutrina nossa. Está aí a doutrina nossa. Está bem explicadinho. Se tu não quiser comer, é porque tu não quer. Não é isso? É porque tu não quer. Me parece que é Colossenses, eu vou encerrar com isso aqui, ver se é o 2,18. É se tu não quer, porque tem gente que não quer. Está aí. Ninguém domine vocês com pretexto de humildade, culto aos anjos, envolvendo coisas que não viu. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Shabat que Jesus agora nos dá, é por isso que eu pedi para o irmão cantar, e o irmão cantou aqui aquela primeira mensagem. É meu, Senhor, é teu, somente teu trabalho. Coloque aí 4, 8, 9 de Hebreus, e nós encerramos. Tem 2 Shabat. Tem um Shabat de Moisés, que estava na lei, e tem um Shabat que Jesus Cristo traz. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro? Agora olha o versículo. Portanto, resta-nos um repouso para o povo de... Quando Jesus diz: vinde a mim todos cansados desta lei, dessas tradições, Ele dá agora a lei dele, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Coloca aí na tela só para os irmãos seguirem, quem quiser anotar. Jesus como Senhor do sábado, Ele está acima de tudo, das tradições frias e de tudo. Vai lá. Segundo, o Jesus como Senhor do sábado, o Senhor do sábado, ele valorizou o sábado. Pode passar. Jesus como Senhor do sábado, Ele deu um novo sábado, que é esse de Hebreus. Ele dá um novo descanso, ou seja, tu não precisas se esforçar para ter lei pela salvação. Tu não precisas praticar uma lei para ser salvo. Você precisa apenas aceitar Jesus e obedecer a palavra dele, e você será salvo. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Deus abençoe.